fácil, não é? É uma área difícil, não é impossível, mas vem pelo treino que a própria vida lhe vai colocar. A sua própria vida, as próprias situações que vão acontecer. Porque eu vou dizer que vai acontecer em muitas situações na sua vida. E você terá essa oportunidade em cada uma das situações de, se você sente que deve dizer que não, mas você pensa que não é capaz de dizer que não, você tem que dizer que não. Porquê? Porque você tem que estar bem consigo mesmo. É a voz da sua consciência a falar consigo, é o seu espírito. Josué 23, versículo 13. Josué 23, versículo 13. Josué 23, 13 diz assim, só a parte A: Sabei certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite às vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos. Diz que as pessoas vão ser para nós, no versículo 13, vos serão por laço e rede e açoite e espinhos aos vossos olhos. As pessoas vão ser para nós laço, rede. Porquê? Porque as pessoas vão usar de artimanhas consigo, porque é o problema da feitiçaria. Ouça as cassetes de feitiçaria que falam sobre isto, em que Deus não nos obriga a fazer coisas. O diabo obriga. O diabo e os seus discípulos obrigam. Deus não impõe nada a ninguém. O diabo e os seus discípulos impõem. As pessoas querem impor a sua vontade sobre a sua vontade própria. Uma pessoa que sabe que você não quer fazer determinada coisa, ela, como sabe que você não quer fazer determinada coisa, ela vai arranjar meios para você fazer aquilo que eu quero que você faça. E a pessoa vai arranjar armadilhas, redes, vai enlaçá-lo de tal forma que você vai acabar por fazer aquilo que a pessoa quer que você faça. Salmo 119, versículo 110. Salmo 119, versículo 110. Só há uma maneira de você se libertar dos laços. E a maneira é você ter conduta. Você tem que ter conduta, tem que ter princípios na sua vida. E o princípio, por exemplo, é: se você sente que deve dizer não, então você não diz sim. E a pessoa pode vir lá com o seu encanto, com a sua beleza, com as suas palavras bonitas, mas você não se deixa encantar. Salmo 119, 110 diz, precisamente: os ímpios me armaram laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Se a pessoa vos armar um laço, você não se desvia dos preceitos de Deus, do princípio de Deus, das coisas que Deus diz. As pessoas podem vir com ideias, mas você, como serve a Deus, você vê logo o jogo montado e não vai cair. Vimos então, os deuses servem como laço, a aliança com gente que não é crente serve como laço. Agora vamos ver os soberbos. Os soberbos também são laço. As pessoas que são soberbas. E na sua família, e nós vamos falar em alguns tipos de pessoas que existem, e estas pessoas que vamos falar, elas existem nas famílias das pessoas, porque são as pessoas mais perto de si, com o qual você tem que se relacionar. E atenção que nós somos contra a inimizade. Não é da vontade de Deus ter inimizade. Por isso nós devemos nos relacionar com as pessoas, devemos nos relacionar com os nossos familiares, mas
relacionar com os familiares não significa que tenhamos que passar muito tempo com eles. Não significa isso. Você deve passar muito tempo com as pessoas da igreja, com os irmãos da igreja, com pessoas, ou um amigo, ou uma amiga, ou pessoas que você tem confiança total. Os soberbos. Vamos abrir então aqui a Bíblia no Salmo 140. Versículo 5. Leia esta passagem, que é uma passagem muito boa. Salmo 140, versículo 5. E diz assim: os soberbos armam laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram laços corrediços. O soberbo, quem é o soberbo? O soberbo é aquela pessoa que não ouve o conselho. É aquela pessoa que rejeita a repreensão. É aquela pessoa da sua família que você vai com toda a boa intenção de chamar a atenção à pessoa e dizer: olha, eu se fosse a ti não fazia isso. E sabe qual é que é a resposta desta pessoa para si? É: o que tu queres com isso, pá? O que é que tu tens a ver com isso? Mete na tua vida. Isto é para chatear a cabeça. Estou farto de te ouvir. O soberbo, na sua família, é aquela pessoa, e há muitos, é aquela pessoa que não quer saber da sua chamada de atenção. O contrário de soberbo é aquela pessoa, quando você chama a atenção a essa pessoa fica-lhe agradecido. Ou pergunta-lhe: então, mas achas que eu devo fazer assim? Ah, é? Em que você consegue ter um diálogo com a pessoa, consegue conversar com a pessoa. Mas o soberbo representa aquelas pessoas todas que ficam chateados de você estar a chamar a atenção. Você diz: olha, se fosse a ti tomava um Benuron. E a pessoa até é crente e tudo, muito religioso, e diz: lá tens tu com as tuas coisas, os teus comprimidos. Tu é que precisas tomar um Benuron, não sou eu. Lá está, é uma pessoa que não quer saber. O soberbo é aquela pessoa orgulhosa que olha com um olhar altivo, e há um João Daniel que fala sobre isso, que olha com aquele olhar, que sabe tudo, e quando chamada a atenção, não quer saber. Eu tenho a certeza absoluta que os irmãos todos estão aqui presentes, que há pessoas na vossa família assim. E porquê é que você continua a investir? Não invista nessas pessoas. Não chame mais a atenção. Nunca chame a atenção o soberbo. E nós vamos falar sobre isso. Hoje só o João Daniel fala sobre isso. Explica qual deverá ser o seu comportamento diante de um soberbo. Você só deve falar com pessoas que gostam de ouvir. Que quando chamados à atenção, aceitam a correção que você está a fazer. Ou a chamada de atenção, ou a repreensão, seja o que for. Nesta área. E você não deve chamar a atenção uma pessoa que não quer ouvir. Nem insista. Porque a luta contra a nossa casa, a luta contra os nossos familiares, que é o jejum Daniel deste dia, que é o 6º dia de jejum, mostra que às vezes nós, ignorantes, continuamos a insistir que o soberbo nos ouça. O soberbo diz: já estou farto de ouvir. E nós continuamos. Continuamos a cantiga do tatatá. E a pessoa diz: opa, que coisa, que coisa. Sai do pé de mim, mulher. Disse o homem para a esposa: estou farto de ouvir. Galinha.